quando era pequenininha, eu vi um filme qualquer em que apareciam os escuteiros. Desde os 4 anos que todos os anos eu perguntava: mãe, já meteste nos escuteiros? Mãe, já meteste nos escuteiros? Eu diria, não tenhas medo de gritar. Eles normalmente são muito acanhados, não tenhas medo de gritar. Esse pequeno gesto de, ok, metemos-lhe o rádio a funcionar, para mim foi mesmo tipo fascinante. Antes de mais, quero dar-vos as boas-vindas ao Cá Fora e quero que se apresentem com nome, grupo, localidade e comida de acampamento preferida. Posso começar eu? Eu sou o Miguel, Miguel Rodrigues, sou de Braga, São Vítor, do grupo 75. Comida favorita de acampamento é massa à bolonhesa de soja. É muito específica, mas marcou a minha tags em tudo o que foi raízes pelo Jerez e é incrível. Então temperas bem a soja? Sim. Okay. Mas és tu que cozinhas? Eu, e sim, normalmente sou eu que trato da parte de cozinha. E depois éramos nós e depois havia aquelas confusões sempre que há na alimentação da Tex, mas... Típico. Olá, eu sou a Laura, sou do grupo 82 de Algueirão e Martins e a minha comida favorita de acampamento é carbonara, só que carbonara de escoteira, aquela com natas e cogumelos e salsichas e bué de cenas. Wannabe carbonara. Yeah. É porque tem muita coisa e é fácil de fazer, só meter tudo junto, misturar. Como é que vocês entraram cá para os escuteiros? E eu vim por um colega em 2021 e ele entrou, eu era melhor amigo dele e perguntei-lhe o que é que ele andava a fazer, porque não tinha nada que fazer aos fins de semana. E ele disse: olha, entrei agora aos escuteiros, tem uma cena fixe, dão nomes de animais, uns putos. Eu, ok, uma cena bem estranha, mas fui, entrei e por cá fiquei. A minha história é um bocado estranha, porque é tipo, eu, quando era pequenininha, eu vi um filme qualquer em que apareciam os escuteiros e eu decidi que tipo, pronto, eu quero fazer isto, então é desde os 4 anos que todos os anos eu perguntava: mãe, já meteste nos escuteiros? Mãe, já meteste nos escuteiros? Depois, acho que foi, por acaso. Isso é muito bacana. Yeah. O teu amigo ainda está cá? Não, ele acabou por sair, eu acabei por ficar porque gostei muito da... Então, o que é que ainda vos prende cá, já que o teu amigo foi embora? Além de sentir que isto é uma segunda casa e das pessoas que nos marcam para a vida inteira, é o propósito. Sinto que aqui consigo dar voz às minhas intenções e vê-las a ser concretizadas. Eu acho que é a mesma cena de gostar de estar aqui, eu gosto bem das atividades e de fazer as atividades e eu gosto bem do meu grupo e das pessoas do meu grupo, então acho que é mais a cena do convívio mesmo. Sim. Eu acho que é um sítio muito mais fácil de fazer amigos. Tipo, na rua te passas por alguém e pensas, aquela pessoa até pode ser fixe, mas tu não vais falar. E tipo aqui, nem que seja uma simples brincadeira, tocar no ombro do lado contrário só para tipo, partilhar um riso com alguém, acho que é o sítio ideal para isso e é por isso que eu ainda cá estou e gosto imenso de estar cá também para conhecer novas pessoas. Eu gosto porque tu nos escuteiros conheces a pessoa a muitos níveis. Sim. Enquanto conheces uma pessoa lá fora, aqui dentro dos escuteiros, devido às atividades, a tudo o que acontece, sejam elas boas ou más, e acabamos por criar uma relação mesmo muito profunda e é inexplicável. Mesmo em termos de como é que a pessoa reage a coisas piores, coisas melhores. Exatamente. E acho que nos escuteiros tens sempre aquela cena de: ai, lembras-te daquele acampamento em que nós tipo acordámos todos molhados e o oleado tinha voado, estávamos só uma poça de água gigante, e depois também tens aquelas atividades bué fixe, corre tudo bem, e tens sempre essas duas partes. Ainda ontem me virei para cá, para um caminheiro, e perguntei-lhe tipo, onde é que nós nos conhecemos? Foi tipo naquela atividade há 9 anos. Tipo, uma cena ridícula que vejo de quê? 2 em 2 anos e é sempre como se tivéssemos tipo estado o tempo todo juntos. E acho que isso fica mesmo marcado e é por isso que as pessoas se conectam a tantos níveis também. Explicando então, ou seja, como é que vocês explicariam a amigos que não são de escuteiros, que vão passar um fim de semana a acampar, em vez de ficarem em casa ou ir sair? Ok, boa pergunta. Imagina, os meus amigos, tipo, eles acham um bocado maluco, honestamente. Eles sempre que eu digo: não sei o quê, tenho acampamento. Vais fazer bolachas? E eu: sim, claro, vou fazer bolachas. É porque eu consigo fazer bolachas num fogão, estás a ver? Imagina, eu tento-lhes explicar que vamos para lá, vamos todos conviver, vai ser bué da fixe, vamos ter atividades, temos cenas planeadas. Só que
acho que vê muito a cena de fora, é muito dessas cenas dos filmes, nunca muito de Tipo, coisa. vamos fazer uma fogueira, marshmallows e Yeah. fica sempre muito por aí. Falando aqui um pouco então do Fórum Clã. Como sabem, o clã é muito marcado pelo serviço e este Fórum Clã não faltou nada de serviço. Passámos o sábado inteiro a apoiar as populações afetadas pelas tempestades e gostaria de saber a vossa opinião sobre como é que um escoteiro, ou seja, como é que um escoteiro age diferente nestas situações em relação, digamos, que uma pessoa fora dos escoteiros. Imagina, eu acho que os escoteiros têm muito mais aquela coisa do ajudar o próximo e de, ei, se calhar se fosse comigo também gostava que me ajudassem, mas depois também não é só isso, é mais a cena de, pá, se eu consigo ajudar, eu vou ajudar, porque pronto, aquelas pessoas estão a passar mal e eu consigo ir lá e eu consigo, se calhar, epá, por exemplo, nós fomos no fim de semana antes, também a Leiria, a deixar algumas doações que nós recolhemos e não sei o quê, e epá, estava lá uma senhora que, opá, fica com boa pena dela, que o telhado da casa dela tinha eram aquelas telhas bué da grandes e a telha estava só tipo a escorregar. Então nós estivemos a subir ao telhado e tivemos com um escadote assim, tipo a empurrar a telha, estivemos a colar aquilo com aquela espuma. Sim. Opá, acho que é mais a cena de se pudermos ajudar, vamos ajudar. Sim, mesmo com pessoas que não estão tão próximas de nós Yeah. ou não, ou seja, não foi uma coisa que aconteceu ao pé de nós e não estamos a passar lá todos os dias e ficamos com pena por causa Yeah. disso, não. Ou seja, vimos uma situação que precisava de ajuda e Yeah. agimos de acordo com isso. Sim, acho que é muito por aí. E acho também, aprofundando mais um bocado, que a sociedade está a perder uma coisa que é a empatia pelo outro. E a comunidade local, naquela vila, naquele bairro, eles se ajudarem uns aos outros. Agora aqui, quando nós estivemos aqui em serviço, reparei muito nisso. Já não é tão comum as pessoas estarem-se a ajudar uns aos outros. E eles estão muito dependentes de nós, assim como do outro pessoal está a fazer voluntariado. E gostei muito do serviço porque deu para refletir muito e no fundo nós tendemos a desvalorizar o que temos e procurar sempre mais e aqui ok, eu se calhar tenho muito e estou a ser muito egoísta ao querer mais. Sim. Querem partilhar alguma história de sábado? Imagina, o meu grupo de voluntariado, nós fomos desimpedir uma pista porque iam ter um corta-mato, uma associação lá acho que nós fomos para Bajoca, uma associação de lá ia fazer um corta-mato, só que depois tipo, as árvores estavam todas caídas na pista, então nós tivemos a tirar as coisas todas, depois a meio eu estou lá, ai mano, está-me a dar bem comichão na perna, o que é que se passa? Eu olho para a minha perna está cheia de sangue, eu tipo, como é que isto aconteceu? Mas depois passou, está tudo bem agora, e depois nós também pegámos tipo numa árvore gigante. Tinha lá o senhor que estava connosco, estava com uma motosserra e nós pegámos todos na árvore gigante e tipo, tirámos a árvore com a força, ela foi parar ao outro lado e eu tipo, oh my god. No meio de serviço e convívio, depois Yeah. já nem estava fazendo metade na perna. Já estava lá, tipo, só. Aconteceu. Éramos um grupo de 5 e Sim. estávamos a andar a recolher tudo que era material de sucata e o que a tempestade a destruiu. E era engraçado que nós estávamos numa casa, depois via outra pessoa e depois nós queríamos sair, não, anda lá que eu quero-vos pagar alguma coisa, um bolo, fiquem, e nós não é preciso. E as pessoas insistiam, e pessoas que não... Foi muito impactante. Eu também estive num grupo que foi porta a porta a perguntar o que é que as pessoas precisavam, se estavam com necessidade de alguma coisa em específico. Muitas das casas a que fomos já tinham sido frequentadas antes por pessoas da associação para perguntar exatamente o mesmo, e houve um senhor em específico que nós encontrámos, ele estava no jardim a tratar de umas plantinhas, estava na sua, e nós começámos a falar com ele ao início não parecia muito receptivo, mas depois ficou a falar imenso tempo connosco, e nós tipo, mas não tem mesmo nada que precise, ele tipo, olha, por acaso comprei um rádio para conseguir ouvir notícias e estava à procura de pilhas, só que não encontrei. E nós estávamos exatamente com uma caixa de pilhas para tentar tipo, ajudar. Então, esse pequeno gesto de, ok, metemos-lhe o rádio a funcionar, para mim foi mesmo tipo, fascinante. Eu não tive muita oportunidade, mas gostei muito foi de falar com as pessoas e perceber que se calhar é o que elas mais precisam nesta altura, a população mais Sim. envelhecida. Além de, claro, a comida e ajudar a consertar tudo o que foi destruído, conversar e fazê-las sentir ouvidas, com que elas se sintam ouvidas.
e as histórias que elas nos contam. Na vossa vivência escotista, qual é que foi, digamos que, o voluntariado, o serviço mais marcante que fizeram? Tenho a dizer que foi este. Já passei por bancos alimentares, já montámos móveis para a Liga Portuguesa contra o Cancro, já fui a ajudar nas autárquicas, nas eleições, mas foi este, de certeza, absoluta. Para ti, Laura? Imagina, acho que a maior parte dos voluntariados que nós fizemos foi a cena do banco alimentar e de limpeza de praias, mas acho que isso é um bocado menos impactante do que veres, tipo, destruição toda à tua volta e depois vês, tipo, as pessoas sem casa e a precisar de ajuda e depois acho que esse foi mesmo mais impactante. Foi um contacto muito próximo, Yeah. certo? Porque nós vemos lá, eu vejo lá de cima, não é, da televisão, e chego aqui e depois é que nos cai a realidade. Sim, e É mesmo um abraço. mesmo aquilo que pensávamos que estivesse a ser, seja ao vivo, impacta muito é mais. sempre pior, é Sim. sempre. Eu pessoalmente, passando este serviço de lado, porque realmente foi muito marcante, quero também dar o exemplo de, nós já fomos várias vezes a um canil em Mafra, o qual gostamos sempre de voltar, porque não só somos muito bem recebidos, como há imensos animais por ajudar, e faz sempre é sempre um carinho especial que os próprios animais recebem, e por muito que não sejam pessoas, a empatia está lá presente também. Gostava então de trocar aqui um pouco de tema, e como sabem, aqui os escoteiros são um complemento, digamos que, ao que aprendemos a nível escolar, a nível académico. O que é que acham que os escoteiros vos deu que nunca teriam na escola? Capacidade de trabalhar sob pressão, capacidade de liderar, porque temos oportunidade, dão-nos a oportunidade de ser guia, de ser subguia, e mesmo quem não é, tem sempre a oportunidade de liderar e dão-nos muita liberdade, enquanto na escola tens que acertar, tens que passar, aqui nos escoteiros o chefe diz não, vai, erra, e apontam-te para o erro de propósito, porque é assim que nós vamos aprender e é assim que nós vamos ser melhores pessoas e vamos saber mais. É verdade, a questão do erro, por acaso, acho que é uma coisa que faz mesmo a diferença. Acho que a cena que os escoteiros mais me deu foi a cena de liderança e de conseguir fazer as coisas sozinha. Tipo, por exemplo, eu sempre, desde que me lembro, eu sempre sou guia. Eu estou um ano na divisão e depois vou para guia, pronto. Então eu tenho boa essa cena de agora consigo gerir um grupo, consigo ver os problemas que tenho, consigo mais ou menos consertar também. Há sempre aquela cena de eu estou a fazer as coisas sozinha, entre muitas aspas, mas nunca estou sozinha, porque tenho lá sempre o meu chefe, tenho lá sempre, neste caso agora, o meu clã, de antes era a minha patrulha. Acho que é muito essa cena do a ver que nós conseguimos fazer as coisas e se nós não conseguirmos, temos sempre lá alguém que nos consegue ajudar a nós chegarmos aos objetivos. Eu acho que há dois polos que eu acho que são muito importantes que os escoteiros nos dá e não temos tanto na escola. É capacidade de desenrasco sobre qualquer situação. Exato. Tipo, podemos estar com chuva torrencial em cima de nós, vamos tentar arranjar alguma maneira para estarmos mais confortáveis, e empatia pelo próximo. Enquanto na escola nós estamos focados no nosso objetivo e a alcançar um certo resultado, nos escoteiros estamos a trabalhar numa equipa para um fim em comum. Portanto, logo aí vais ter de trabalhar com outras pessoas, também perceber como é que elas estão a sentir e como é que podemos então melhorar esta relação com as pessoas. Só acrescentando, ajudou-me a ser feliz perante a adversidade. Sim. Normalmente nós, um problema, fogo, e desmotivamos. Nos escoteiros aprendi, não, um problema, ok, vamos arranjar outra solução, vamos procurar outro caminho. É muito por aí. Tal e qual como diz o artigo da lei, escutar é alegre e se rir perante as dificuldades. Exatamente. Não, mas por acaso é um dos meus artigos favoritos. Gostava que me contassem então a vossa melhor memória de escoteiros. Acho que das mais recentes, acho que foi quando o meu grupo a minha Tex fez um acampamento de verão, nós fomos descer o Rio Mondego e, o rio estava com do caudal um bocado baixo, então foi um bocado complicado, porque nós tínhamos de passar os diques e não sei o quê, e depois também havia alturas em que aquilo tinha só o bué de pedras e nós não estávamos à espera. Então estávamos lá nós todos com umas canoas super pesadas, porque para alentarem as nossas coisas estava comida, depois também estava um bocado de água que entrou para as canoas, depois as canoas em si já são pesadas,
mas acho que foi um acampamento super fixe porque nós conseguimos todos conviver e para além de ter aquela parte do ei, mano, está-se a dar errado, estamos todos molhados, é de noite, está frio, não conseguimos fazer uma fogueira, tipo, estamos só muito a mal, mas depois também teve aquela cena de foi bué fixe porque nós fizemos em 3 dias, fizemos acho que foi 50 ou 60 quilómetros e essa parte é um bocado, é bué gratificante e nós ficámos bué da contentes e era uma cena que nós já queríamos fazer há algum tempo. A mim foi no Gerês, enquanto explorador, e nós estávamos a fazer uma caminhada de vários dias e decidimos começar, é uma boa ideia começar uma sexta à noite. Ok, temos de atravessar o rio, mas é tranquilo. Mas não foi assim tão tranquilo, porque acabou por meter o pé no rio, molhou a bota toda, acabámos por perder um elemento que depois foi encontrado e mais à frente, depois lidar com a exaustão, mas gostei muito porque me permitiu, foi aí que eu comecei a crescer, começou a crescer o espírito de equipa. Eu acho que a mim, não diria que é a melhor, mas uma das melhores, eu tinha a panca que não gostava de chouriço. E houve uma vez que o meu chefe me deu a provar, eu estava tipo, não, lá provei, e a reação dele a ver que eu tinha gostado imenso, foi mesmo, tipo, fascinante e ficou sempre gravado na memória. Falando então aqui nas melhores coisas por onde já passaram nos escuteiros, quais é que são os top, ou seja, o top 3 de locais para acampar? Nós temos de dizer o PNEC, que o meu grupo está sempre lá, ai não sei o quê, temos um acampamento, temos de fazer o acampamento de inverno, vamos para onde? Vamos para o PNEC, né? Nós vamos sempre para o PNEC, nós gostamos bem de ir ao PNEC. Eu também gostei bué quando nós fomos acampar no Gerês, porque o parque era bué fixe, era, tipo, passava o rio no meio do parque, então nós quando chegávamos a campo nós íamos sempre dar um mergulho e depois é que íamos fazer o que nós tínhamos a fazer. Acho que também é um sítio muito fixe para se estar. Olha, eu gostei muito da Apulia. Tivemos lá um acampamento que foi só incrível, foi dos melhores acampamentos. Foi com o grupo 53 de Real, que também é de Braga. Foi uma cena incrível. Foi uma primeira expedição em conjunto com outro grupo e ficou marcado na memória aquele lugar. Depois, é um bocado óbvio, mas Gerês, tudo, Parque Nacional Peneda Gerês, tem muito por onde explorar e o que não falta são sítios bonitos. E foi o PNEC quando vim cá ao Insanos. Aquilo é também. O PNEC é sempre aquele safe spot, tipo, Yeah. sabes que vai correr bem. Exatamente. Eu pessoalmente tenho a acrescentar, principalmente quando estava na TES, nós íamos muitas vezes para a Alhandra, não sei se sabem onde é que é a Alhandra, Não. é tipo Não. Linha da Azambuja, e íamos para a Subserra. Aquilo nada mais era que uma montanha ao lado de uma pedreira, e tinha lá uma zona de socalcos que era sempre para onde íamos. Aquilo tinha uma casa uma casa abalada, que só tinha 2 paredes, ou seja, metíamos lá a fogueira no meio, atrás fizemos um madeireiro para termos lá lenha para das próximas vezes que fôssemos, e foi ali um projeto durante alguns meses, portanto acrescentava aí a Alhandra. Acho que também nós vamos bué vezes para o Linhó e agora também acho que vão fazer lá um parque para escoteiros mesmo. Mas nós vamos imensas vezes para o Linhó, aquilo é bué fixe porque tens a parte de mata, depois a meio daquilo também tem um lago qualquer e depois também tem acho que era um castelo que existia lá e está tipo tudo meio caído e nós fazemos lá bué vezes místicas e também acho que a Serra de Sintra também nunca Sim. vai correr mal. Já ouvi falar muito bem. Pedra Amarela. Vamos passar então à dinâmica de 2 verdades e uma mentira. Gostaria que pensassem então em 2 verdades e uma mentira sobre a vossa vivência no escotismo e vamos tentar adivinhar qual é que é a mentira. Não sei, acho que podias começar tu. Está bem. Eu nunca temperei bifes com terra. Calma, isto não é nunca, desculpa. Eu já temperei bifes com terra. Eu já escorreguei no nível mais fácil de uma escalada. E eu já parti uma perna numa caminhada. Acho que a mentira é da escalada. Acho que é partiste a perna na caminhada. Essa é a mentira. Ok, Ah. yeah. E foi no Clanstrophe,
na atividade que estávamos a falar há bocado. Yeah. Era uma parede tão simples, era só subir, ou seja, era uma cena que tinha pouca inclinação, só que era tipo redonda e estava molhadíssima e só escorregava para o lado e foi tipo, muito divertido, mas muito desafiante para o nível mais básico. Yeah. Tem ideias? Já. Então, eu nunca tive de dormir na casa de banho porque o meu abrigo caiu à meia da noite. Eu sei fazer mais do que 10 nós e eu consigo acender uma fogueira só com fósforo. Podes tentar primeiro, eu tenho o meu palpite. Sabes fazer mais que 10 nós? Eu acho que a mentira é que tu consegues acender uma fogueira só com um fósforo. A mentira é dos nós. Que é que está certo? Eu sei fazer o nó direito e o nó de escota e o nó de correr. E depois, tipo, Tens alguém da patrulha que desenrasca o pioneirismo? epá, Tinhas. o problema é que sou eu, estás a ver? Por isso é que o abrigo caiu. Muito bom. Eu já fui ao ACNAC, Ok. eu já perdi um elemento e não sabia onde é que ele andava. E vou dar esta de graça, já fui subguia. Já aqui? E eu já fui subguia. Eu acho que tu nunca perdeste um elemento. Não, já perdi. Eu acho que a mentira é do ACNAC. Yeah, exatamente. Eu por acaso também nunca fui. Gostava muito de ter ido, na altura não deu. Mas perdi o elemento, principalmente no Jerez, a subir. Yeah. Mas que ele ficou para trás e Ficou para trás. Nós continuámos a andar. Eu, como bom subguia que devia estar atrás dele. Pronto. Só continuei a andar. Depois, onde é que ele está? Virámos para trás, não sabíamos dele. Depois tínhamos as chefes connosco, vai a chefe. Pronto, foi. perfeito. Aqui então para acabar, imaginemos que temos então aqui no podcast um jovem de 10 anos que acabou de entrar nos escuteiros a ouvir. E queria que deixassem um conselho de 20 segundos, ou seja, a explicar, ou seja, o melhor conselho que vocês conseguirem dar para alguém que acabou de entrar. Dá um exemplo. Um exemplo? Sim, exemplo. Não tenhas medo de dizer olá a uma pessoa estranha, por muito que não a conheças, se tiver um lenço ao peito já é teu amigo. Eu diria, não tenhas medo de gritar. Eles normalmente são muito acanhados, não tenhas medo de gritar. Acho que eu diria aproveita, porque os melhores anos são os que passas nos escuteiros como elemento. Fazes imensas atividades incríveis e conheces pessoas incríveis. Perfeito. Tenho então a agradecer aos dois pela vossa presença. É isso, obrigado. Muito obrigado. Obrigada.